De longe, irmão. Estamos aqui com o Luiz Fernando. De longe, irmão. Vai mais longe. Estamos aqui com o Luiz Fernando. Deixa reto, irmão. Deixa reto, assim. Estamos aqui com o Luiz Fernando, né? O exemplo de humanismo. Eu já estou com 36 anos. Comecei a descobrir um intuito musculação no ano de 2006. É claro que é um pouco difícil conquistar aquele corpo perfeito, né? Mas no caso, será que existe isso, corpo perfeito? Seja deduzido de várias formas, né? Sei que da minha parte nem me interessa. Fazer um fisiculturismo aqui. Cê é louco, ó, trincado. Cruzou os braços, as pernas? Esqueça.